O paciente não é meu, o paciente é nosso, do início ao fim. Recebi um jovem ortopedista que está revolucionando a medicina em São Paulo, provando que idade não define competência, que trabalhar em equipe pode transformar completamente o cuidado com o paciente. Lugares são pessoas e medidores de felicidade são pessoas que andam com você. Dr. Igor Farias de Araújo é ortopedista especializado em cirurgia de ombro, cotovelo e joelho. Graduado pela Universidade Estadual do Ceará, concluiu suas especializações no renomado Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro. Atua atualmente na cidade de São Paulo, sempre acompanhado de uma equipe multidisciplinar integrada. Fazer o bem olhando a quem. Então, assim, independente de quanto você vai ganhar por aquilo, a gente vai fazer o mesmo, entregar o mesmo e é sempre o nosso máximo. O Dr. Igor explica como integrou fisioterapeutas, anestesistas e toda a sua equipe desde o primeiro momento da consulta, criando um modelo de cuidado integral que funciona tanto no particular quanto no convênio. Uma lição de liderança, propósito e medicina humanizada. Você está no PodShow. Dr. Igor Araújo, você como um colega médico, colega ortopedista, colega cirurgião de ombro e além disso também cirurgião de joelho, me diz uma coisa, na sua opinião, qual a importância do fisioterapeuta, um outro profissional, na reabilitação, no tratamento de maneira geral do seu paciente? Primeiro, Mauro, obrigado por estar aqui, é que eu não considero o meu paciente, é nosso paciente. Bacana. Eu acho que eu já partiria dessa linha, né? Desde que eu comecei a atender em consultório, a atender os pacientes, eu sempre fiz questão de ter um físio comigo, né? Uma equipe de físio, é uma parceria, a gente anda de mãos dadas mesmo, e o paciente é nosso. Do início ao fim, não só, ele não pega no fim, né? Como assim? O paciente, ele tem 3 momentos principais com você, né? Com a gente, tal, que é cirurgião. Que é o antes de operar, a cirurgia, que é o grande momento, que o paciente tem medo, tudo mais, a gente sabe disso. E o depois de operar. E o físio, ele tá em todos os pontos de contato entre a gente, cirurgião, e... Sim. O que você faz é isso, você já inclui o fisioterapeuta no pré-operatório, né? Se não me engano, você também, algumas cirurgias suas, o fisioterapeuta até acompanha, isso, correto? Ele também participa do pós-operatório. Esse trabalho que você faz para mim é único, eu não conheço ninguém que faça isso, principalmente em convênio, né? Com certeza alguma, não sei se existe isso, que eu queria que você explicasse, pessoal, aí, muito bacana. Mas então é isso, você engaja o fisioterapeuta já no processo todo. Isso. Assim, eu sou um cirurgião novo, né? Então, o cirurgião tem que estar atendendo, operando e se capacitando e treinando sua equipe também, né? Um cirurgião que anda só, não tem equipe, não é que ele não vai longe, mas assim, o cuidado do paciente não é integral, né? E assim, é um amadurecimento de um cirurgião, de qualquer especialidade, ter uma equipe, né? Uma equipe, porque senão você não dá conta, você não entrega, o paciente não tem o cuidado integral. Então, assim, eu vejo muito valor no físio, né? Eu sempre vi. Para ortopedia, então, é um valor que o paciente também percebe. Então, assim, a gente, médico, às vezes a gente quer resolver todos os problemas do mundo. Não dá. A gente precisa pedir ajuda de coisas que a gente não sabe. Eu aprendo muito com o físio, para vocês entenderem. O físio está dentro do meu consultório, né? O paciente entra e eu falo, olha, sou o Dr. Igor, aqui é a minha fisioterapeuta, a gente trabalha junto. Então, assim, eu examino o paciente, ela examina também, ela dá uma opinião, eu dou outra e a gente chega num resultado de conservador, às vezes nem precisa de cirurgia, porque a gente está focando nesse ponto, né? Mas a maioria dos pacientes, a gente decide juntos o tratamento para ele, com ele, né? Porque, assim, às vezes você tem um problema que é cirúrgico, mas não necessariamente você vai operar. Por quê? Porque você não quer, entendeu? Então, assim, quem decide no final é o paciente com as nossas informações. Cara, que legal. Então, o próprio paciente, na sua consulta, já recebe tanto avaliação quanto orientações médicas e fisioterápicas, né? Sim. Assim, eu não sei se todo mundo de casa sabe, mas como é que funciona, pelo menos a minha físio, né? E normalmente é assim,
a físio, ela faz uma consulta com o paciente. A primeira fisioterapia, ela não é chegar lá e fazer os exercícios. Não é assim que funciona. A primeira fisioterapia é uma consulta, onde ele vai fazer a avaliação e talvez no final ali dos 50 minutos, que normalmente esse é o tempo, os 10 últimos minutos ela põe a mão, faz uma físio, ensaia, faz uma projeção do que vai ser. Então, assim, o paciente, quando ele entra no meu consultório e ele conhece a físio, ele já linka com ela e comigo, né? A gente conversa e a gente cria um plano de tratamento, né? Esse plano, ele pode ser cirúrgico, ele pode não ser cirúrgico, ele pode ser uma tentativa de tratamento conservador, que é não cirúrgico, caso não melhore. A gente faz o cirúrgico e a gente sempre está em contato. Não é assim, eu te dou um papel para você procurar uma físio e não ter essa conexão, essa conversa, essa troca. Não, o paciente ele vai sair 100% cuidado ali, né? Direcionado. Putz, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Uma coisa que deveria ser o natural, o normal, né? Uma consulta conjunta, mas infelizmente não acontece por N motivos, não existem culpados, é como o sistema funciona, enfim, aqui a questão não é essa. Mas e aí eu queria saber o que você reparou de melhora para o paciente depois desse tipo de sistema, organização que você faz? Essa pergunta é muito boa, porque realmente a gente foi meio que na tentativa e erro, né? Eu não tinha essa experiência ainda com físio. Nossa formação catedrática, ela é muito direcionada a você resolver o problema do paciente, né? Você atende o paciente, e aí você vai, às vezes, operar ou não o paciente, você manda para uma físio e você vai ver como ele voltou. Mas, cara, às vezes você não sabe, Mauro, o que aconteceu ali, entendeu? Qual exercício foi feito, se foi feito. Eu não tinha nenhum conhecimento técnico, de verdade, para saber se aquele exercício, aquele peso, aquela amplitude de movimento poderia ser feita naquele momento, né? Poxa, eu sei o que o paciente pode fazer, mas, assim, as estratégias mínimas ali, cara, eu não tinha essa capacidade de avaliar. E aí, o que aconteceu? Com a físio dentro do meu consultório, a boa físio, né? Porque também tem isso. Eu tive que selecionar, por exemplo, pra você ter ideia, eu fui a meio paisana em vários locais que faz fisioterapia que fossem perto e escolhi a melhor, né? Escolhi a melhor por conexão, por capacitação, por ambiente, forma que trata o paciente, enfim, eu tive uma boa físio ali. E aí, a gente começou a tratar o paciente e conscientizar o paciente, porque às vezes o paciente ele não valoriza tanto fazer uma boa físio. Ele quer fazer uma físio porque ele sabe que tem que fazer, porque a gente educa, mas às vezes ele queria mais perto de casa, que não necessariamente é melhor. Ele queria uma físio, às vezes, que não era especialista na nossa área. Por exemplo, eu sou ortopedista, eu preciso de uma físio especialista também, de ortopedia. E principalmente se ela for de ombro e joelho, né? Porque é diferente uma físio generalista de uma físio que tem essa vivência da especialidade. O nível de experiência dessa pessoa muda totalmente. Não sabe, às vezes, pôr a mão, mas não porque não tem uma boa formação, mas às vezes não foi daquela área, entendeu? Então, eu direciono para isso. Então, o paciente, ele sai com essa dupla consulta, digamos assim, essa dupla avaliação. Premiado, né? E a gente troca informações. Às vezes tem coisa que eu não percebo. Por exemplo, que ela olha e fala assim, cara, eu acho que a escápula do paciente está mais alta, ele está muito tenso no pescoço. Talvez não seja bom fazer a cirurgia agora. Pô, não seja bom fazer isso. Tipo, nunca pensei nisso, entendeu? Queria operar na hora. Não, ó. É melhor a gente fazer esse trabalho prévio. Daqui 3 semanas a gente devolve o paciente, a gente vê se ele está melhor para operar nesse momento. Poxa, isso para mim mudou minha indicação, mudou o meu resultado, mudou a satisfação do paciente. Então, assim, poxa, o físio para mim, hoje eu não trabalho sem, pra você ter ideia. Sim, então é essencial, você acha que no papel, na prática clínica do ortopedista, esse foi o melhor formato que você encontrou, assim, disparado. E assim, é um oceano azul, entendeu? Porque o paciente, ele entra e fala assim, caramba, é diferente. Me senti mais seguro aqui. E o que ele procura muito nesse momento de fragilidade é segurança. E ser cuidado por 2 profissionais que querem entregar para ele, poxa, isso muda o jogo. Entendeu? Sim, sem dúvida alguma. É muito legal. Eu, por exemplo, eu não faço isso, não tenho um fisioterapeuta do lado.
E aí eu preciso convencer o paciente, eu tenho que vender o fisioterapeuta que eu confio, né? Quando você já está com o físio do seu lado, ela já se vendeu. Ela já mostrou a competência dela, já criou a conexão, fica mais fácil, né? Até porque muitos pacientes já chegam conhecendo algum físio, né? Sim. E aí vai, de novo, não é competência, não é se é ruim ou bom, mas às vezes a experiência não conseguiu resolver aquele caso. E muitas vezes eu recebo pacientes que já fizeram várias fisioterapias e tudo que eu faço é muda de físio. Não, eu confio nesse, eu não sei como que você... Por quê? Outra coisa que eu comecei a reparar, não tem a ver só com a competência técnica e conhecimento, né? Porque eu sempre pergunto pro paciente, mas o que foi que você fez? Fecha o olho e tenta lembrar sua última sessão, o que foi que você fez? Quando ele fala que foi só terapia manual, só analgesia, eu já entendi, né? Mas muitos falam, não, eu estava fazendo exercícios, tá? Quais exercícios? E mostra todos os exercícios e fala, olha, o protocolo é isso aí mesmo, né? Então, o que será que aconteceu? E aí, o que eu acredito, tá? Isso aqui é crença, não, é claro, tem algumas bases, mas não especificamente nisso. Comunicação. Então, a habilidade comunicativa do fisioterapeuta para com o paciente vai mudar tudo. É o que a gente estava conversando aqui atrás. Que como é que seus pacientes não sentem, depois de uma cirurgia enorme que você mencionou, do cotovelo, de uma senhora idosa, fragilizada, e ela tá zerada, sem muita dor, e fala, será que foi a medicação? Não, é a comunicação, a confiança que você passa, né, o acolhimento, tudo isso acalma o paciente. E o fisioterapeuta fazendo a mesma coisa, eu acredito que muda por aí também. Tá. Assim, uma das coisas importantes que você falou é que às vezes o paciente tem o seu físio, né? Às vezes ele já fez físio em outros locais, ele entra e fica assim, às vezes uma situação de, cara, eu não quero empurrar a minha físio para ele, eu não quero forçá-lo. Isso também. Até porque às vezes, assim, se o paciente é de outra região, não tem como às vezes ele se deslocar para, principalmente em São Paulo, né, que é onde a gente tá, dele vir percorrer 10 quilômetros no trânsito, fazer uma físio que não vai ser uma vez por semana, vai ser 3, vai ser 4, principalmente no início, às vezes, enfim, é o que for necessário. Mas o que a gente faz? A gente tenta estabelecer uma conexão com aquela equipe que está tratando o paciente, né? Do tipo, vamos lá, passo o meu contato, passo o contato da minha físio, a gente conversa com ele, a gente não quer se intrometer, digamos assim, mas a gente quer criar esse laço, né? E aí, como é que você tá? Você tá bem? O que é que você tá fazendo? Como é que você tá vendo ela evoluir? A gente escuta também o que o paciente fala que faz, por exemplo, eu faço terapia manual, eu faço choquinho, e a gente vai tentando orientar, conscientizá-lo, mas a gente nunca quer quebrar esse vínculo do físico que ele já tem para substituir pelo nosso, não é nosso objetivo. Agora, o que a gente faz? Quando a gente percebe que a físio tá muito ruim, é uma físio amiga minha que tá tentando me ajudar, já tem uma conexão, a gente fala assim, olha, eu quero que você mantenha com a sua físio, isso eu quero, mas a gente tá sentindo a necessidade de você fazer um pouquinho com a gente. Então eu divido. Legal. Você vai fazer 2 dias com ela, 3 e 2 dias comigo. E aí a gente vai mostrando, da forma que a gente trabalha, um novo mundo de físio. O paciente toma consciência disso. Ele percebe, ele fala assim, eu acho que a gente não tá fazendo um bom trabalho lá, ou então, acho que a gente tá fazendo um bom trabalho lá, mas aqui tá melhor, aqui eles estão mais seguros. Por quê? Porque a gente tem mais mão disso, a gente tem mão. Tem excelentes físios por aí que a gente fica até confortável, a gente tem só a conexão e fala assim, confia, isso, o cara é bom, mas tem uns que não. E a gente tenta sempre não quebrar o vínculo, não se intrometer, mas também não prejudicar a reabilitação do paciente. Bom, manter uma ética, né? Exato. Exato. Tudo bem alinhado, muito legal, muito legal. E pessoal, só para você saber, apesar da barba aqui, né, bonitão, parece um cara bem maduro, o Igor é bem novo, tá? Ele é bem mais novo do que eu. A gente trabalha juntos, né, há um tempinho. E ele é recém-chegado em São Paulo, eu vou pedir para ele contar melhor isso aí. E ele já faz toda essa diferença agora. Então não é que eu vou primeiro fazer dessa forma porque eu aprendi assim e depois
eu vou ter um consultório próprio. Não, ele já chegou chutando a porta aí, brilhando, mas brilhando muito, tá? E não é brilhando de uma forma agressiva, é o contrário. Pelas palavras que vocês escutaram aqui, ele se importa com o paciente, ele gasta energia e tempo para conseguir unir outra disciplina para estar junto dele, porque ele não ganha nada com isso financeiramente. E aí, dando o melhor tratamento para o paciente, deu retorno. Então, o cara tá voando de atendimentos, voando de cirurgias. Então, eu trouxe aqui justamente como um exemplo de que quando você se importa com o paciente, o sucesso financeiro vem. Você não precisa inventar moda para ganhar dinheiro, tá? Falado isso, conta um pouquinho dessa história pra gente. Fiquei até emocionado aqui, tá? Obrigado, Mauro. Você é um cara que eu admiro muito, você sabe disso. Acho que pessoas boas andam com pessoas boas, então estar aqui para mim significa muito, né? Vou contar um pouquinho, mas obrigado. Agradecer ao Léo, que foi quem me apresentou a você, verdade, que é um cara que eu... Tem que estar aqui na próxima vez, quando vier de Brasília. O Léo é um cirurgião de ombro que apresentou eu e o Mauro, pra vocês entenderem, e assim, eu sou muito grato a ele também. Tá, minha história, eu sou do Ceará, me formei lá. Fui pro Rio de Janeiro, por opção estratégica. Lá tem o Instituto Nacional de Ortopedia. É um hospital quaternário, é um instituto nacional, então é o único do Brasil que tem, né, centro de complexidade de ombro, joelho, todas as formações ortopédicas. Para quem não sabe, o INTO é das melhores residências de ortopedia, os melhores treinamentos que um ortopedista pode ter no Brasil, tá? E aí, América Latina também. O INTO me apresentou o mundo ortopédico, né? Desde o transplante ortopédico, passando por todas as especialidades. Lá é uma grande casa da ortopedia do Brasil. E tive a minha formação catedrática maravilhosa. Poxa, sou muito grato, visto a bandeira mesmo, a camisa, é um hospital fora de série. Fiz toda a minha formação lá. 3 anos de ortopedia, 1 ano de ombro, 1 ano de joelho e vim para São Paulo, né? Vim por opção de família, né? Minha mulher veio para cá. E foi um desafio também. Acho que São Paulo, o teto é mais alto, hospitais de alta complexidade. Aqui faz uma medicina de ponta dentro do Brasil, é estratégico. Falei, cara, São Paulo, vamos embora, é isso, tem um motivo. E cheguei aqui. Cheguei aqui, me aliei a boas pessoas, né? Você tem que andar com quem você quer andar, pessoas boas andam com pessoas boas. Eu brinco que leão anda com leão. E aí, fui mostrando serviço, como? Servindo, né? Acho que dentro da medicina e dentro do mundo corporativo, quando você quer crescer, você tem que servir primeiro. Servir para aprender, servir para entregar. Legal. E dentro da medicina, a gente serve o paciente, né? Existe limite, a gente tem que aprender a pôr esses limites. Mas quando você serve com intenção, né? Você serve para o bem, cara, o mundo vai te devolver muito mais do que você espera. Não tô falando de dinheiro, não tô falando de esperar algo em troca, mas quando você dá, você serve, as coisas voltam, cara. E o reconhecimento, ele é unânime, e as pessoas querem andar com você porque vê valor nisso. E a gente começou aqui em São Paulo com a intenção de... Eu pensei assim, Mauro, eu preciso fazer uma equipe, cara. Uma equipe de pessoas boas. Você já chegou falando, eu quero uma equipe. Eu queria 2 coisas. Eu queria estar em grandes equipes, com grandes pessoas, e queria fazer a minha equipe com grandes pessoas. Que legal. Jovens talentos, mas grandes pessoas. Cara, olha o nível da cabeça. Você não falou quantos anos você tem. Quer falar ou não quer falar? Eu tenho 33 anos. Vou fazer 34 agora. 33 anos, cara. Para ortopedista é muito novo, que são 10 anos de formação de ortopedia, mas ele fez 11, na verdade, que ainda fez joelho, isso, né? Aí. Então... E aí pensei assim, cara, o que eu preciso? Preciso de um anestesista, uma equipe. Eu não tenho um hoje, eu tenho uma equipe mesmo, né? Tenho um líder que é um cara que eu admiro, né? Que, poxa, é um cara que fez o USP, um cara super bom, um cara da aula de bloqueio. Na verdade são 2, é porque um voltou pro Ceará e o outro tá aqui, mas ele lidera os meus anestesistas, digamos assim. E isso faz diferença. Porque o paciente, cara, eu confio nele, ele sabe meus protocolos, o paciente sai sem dor e se precisar ele vai no hospital de novo ou refaz a prescrição, ele organiza para o paciente sair sem dor, tá? E eu tenho confiança de bater no peito e falar pro paciente assim, você não vai sentir dor. Por quê? Porque eu confio nele e é assim que a gente trabalha. E aí comecei a fazer a minha equipe, anestesia, os assistentes, auxiliares, os anestesistas e deixei tudo isso meio que redondo, né?
Porque uma equipe e entrega é feito de pessoas, como empresas. Empresas são feitas de pessoas. Então, na medicina é da mesma forma. A gente precisa de boas pessoas para entregar o melhor para um paciente, para alguém que precisa do nosso serviço, que é esse serviço terceirizado, que é entregar cuidado. E aí comecei a operar, né? A atender, operar. No início, devagar, uma nova cidade. Poxa, há um ano, eu operava, sei lá, talvez 4 por mês. Um ano? Há um ano. E hoje a gente bateu a nossa meta de 30 mês passado. Caraca! Então, assim, não foi do dia pra noite, mas, cara, foi a nossa entrega, cara, entendeu? 30 é muita coisa. 30 por mês é como se eu estivesse operando fora, assim, muita coisa. Isso que eu operei, minha equipe, porque tem as outras equipes que eu participo. Igor, só cortando um pouquinho aqui, eu queria falar para vocês que o Igor tem um consultório próprio, tudo, bem localizado, né? Local bem localizado. Só não vou falar perto de qual hospital para não fazer propaganda aqui. Um dos melhores hospitais do Brasil. Mas ele também faz esse trabalho no convênio, tá? Sim. E aí eu tô falando aqui também, não é para rebaixar convênio nem nada, mas todo mundo sabe que pelo convênio é bem diferente, né? Inclusive, eu saí dos convênios até porque eu não conseguia entregar tudo isso e eu sofria, né? Eu sofria por não conseguir entregar o que eu entrego aqui no consultório, por exemplo. Mas aí chega o Igor e com ideias diferentes, unindo equipes, então com mais pessoas você consegue entregar mais, né? Sim. E é brilhante, então é possível sim fazer no convênio. Vamos parar também os médicos do mimimi, falar eu recebo pouco e blá blá blá, né? Foca no paciente, vai e voa. O resultado é óbvio, né? Assim, nosso foco não é dinheiro. Dentro da minha equipe, então eu sempre falo isso, né? O lema da equipe, todo mundo sabe esse lema, é fazer o bem olhando a quem. Então, assim, independente de quanto você vai ganhar por aquilo, a gente vai fazer o mesmo, entregar o mesmo e é sempre o nosso máximo, tá? O dinheiro, assim, a gente consegue um retorno, assim, no somatório, ok, todo mundo vive confortável. Então, assim, o problema não é dinheiro não é gargalo. E eu falo, cara, não se preocupem com a grana, ela vai vir. Tem paciente que a gente recebe mais de um convênio, mais de outro, mais de um particular, mas o importante é você estar entregando, trabalhando, fazendo uma coisa que você acredita. E aí não é mais sobre dinheiro, é sobre o valor do seu trabalho, como você se sente. Poxa, nós médicos, os físios, só da enfermagem, cara, quando você entrega qualidade no seu cuidado, cara, isso não é mais sobre dinheiro. É sobre cuidado e volta. E aí o dinheiro é consequência. E vem. Do mesma forma que o rio corre para o mar, o dinheiro corre para quem entrega. Sim, cuidado. Sim, em toda a área, né? E não sei se você deve concordar comigo que eu acho a profissão tão abençoada que a gente ganha dinheiro fazendo o bem. Sim. Né? Fazendo o bem diretamente, né? A uma pessoa. Então eu posso lá, vou ajudar essa pessoa com coisas simples que é do nosso dia a dia e recebe e bem por isso, né? Sim. E ainda assim tem muito médico reclamando, infelizmente. É muito daquela do... assim, hoje em dia as coisas, principalmente com a internet, as coisas elas estão muito imediatistas. A pessoa ela não quer esperar para construir um nome, uma carreira, uma equipe. Ela quer vender, às vezes, um plano de acompanhamento no valor Y, trabalhar menos e ganhar mais. Tudo bem, é um modelo. Mas eu acho que não é só isso, entendeu? Eu acho que o foco não é o médico vender, não é você só se inchar com classe A. Eu acho que você tem que entregar um bom trabalho. Entendeu? Você eu acho que a gente foi muito contaminado, viu? Porque antes não existia nada disso, dessas consultorias médicas, marqueteiro médico, né? Foi inundado em poucos anos, né? Então, hoje eu recebo muita oferta de marketing médico, por exemplo, né? Eu não lido com isso, é a Thaís que vê esses casos para mim, mas ela vai ficar me contando e que é tudo a mesma coisa, né? Todos chegam falando, olha, mas o perfil do Instagram do Dr. Mauro, ele tem que falar mais coisa voltada ao paciente, né? Lembra de uma live que eu fiz, até explicando isso aí, que eu não tô aqui para ganhar paciente, né? no Instagram, né? Eu tô aqui para passar informação, né? Sim. Mas é tudo a mesma coisa. E aí, de tanto bater, os próprios médicos começam a achar que isso é normal, né? É normal. E daqui começam a partir
pseudociências, né? Sim. Então, que aí vender tratamentos sem validação nenhuma, Sim. com a própria soroterapia. Sim. Agora, o que tá não na moda não, né? Mas que tá em voga aí, em holofote, é a ozonoterapia, que foi aprovado pelo CFM, que usaram alguns estudos lá para mostrar, mas enfim, mais ou menos por aí, né? Em vez de a gente ficar focando no que tem mais evidência, a gente foca no que mais rende dinheiro. Sim. E aí a medicina é a medicina corrompida, Sim. né? Poderiam existir outras terapias que podem ser usadas quando não funciona a base, mas não. Mas tudo isso por que você falou. É o médico focar no dinheiro. Sim. E não no E paciente. assim, ó, eu gosto de falar muito para os meus pacientes a seguinte coisa. Eu tenho uma formação catedrática, né, de validação, evidência científica, e assim, é isso que eu prezo. Às vezes, os pacientes querem uma coisa revolucionária, um tratamento que está em teste, ou então que não se provou, ou então que os estudos são muito fracos. Tudo bem, eu acho que esse tipo de tratamento, ele pode ser numa linha final. Por exemplo, você já tentou tudo, fez tudo direitinho, cara, nada dá certo, você quer tentar, mas você explica. Você fala, ó, não tem evidência científica, isso aqui é regulamentado, mas é fraco a evidência, você quer tentar? Tudo bem. Agora, vender isso como uma panaceia, não dá. Exato. Não dá. Você tem que tentar o básico, que está consolidado, que funciona. Por mais doloroso que seja a conversa. Às vezes você fala assim, olha, cara, eu vou dar uma experiência. Às vezes o paciente tem uma artrose avançada. Ele é novo. Ele não quer operar porque ele... Mas assim, o caso dele, cara, às vezes é uma prótese. Eu falo, olha, seu caso é uma prótese, é um cara novo, eu sei que não tem muitas opções. Aí ele fala assim, e a célula-tronco, né? Essa é a grande pergunta. Eu falo, olha, aí explico os estudos, explico as validações, explico como é a regulamentação, que se pode ou não pode fazer no Brasil, eu explico tudo, mas a gente apresenta a verdade. Às vezes é um luto do paciente, né? E aí eu tenho a físio do lado que concorda, às vezes discorda, às vezes ela fala, não, a gente pode tentar isso, ela dá uma opinião. A minha físio, ela não segue o que eu falo, ela, né, são duas escolas ali para cuidar do paciente. E, cara, assim, a gente tem que ter muita verdade, muita segurança, muito respaldo. A gente cuida de pessoas, né? Tem que ter estudo, tem que ter validação. Pra gente botar um projeto para rodar, um tratamento, eu tenho que estar embasado. Senão, não tô fazendo bem, eu posso estar fazendo mal. Poxa, minha profissão de fazer o bem, ser médico, cuidar. Eu faço mal porque eu tô pensando em dinheiro. Não, aí não dá. Isso aqui não dá, é inaceitável, entendeu? Eu considero como... um crime culposo e doloso, né? Sim. O culposo é aquele cara que não se atualiza. Ele ficou parado no tempo, ele faz a mesma coisa, ele acha que está fazendo certo, mas simplesmente não parou de estudar. Eu fiz até um vídeo ontem falando, peguei no consultório, mostrei os meus diplomas, né? E falei, olha, gente, esse aqui é o meu diploma falando que eu formei em 2010, esse aqui eu virei ortopedista em 2014, não sei o quê. E o que isso significa? Significa que se eu não estudei de lá para cá, eu tô completamente desatualizado. Sim, é né? verdade. Tenho um diploma velho, não significa nada, né? Basicamente isso aí. E o doloso é aquele cara que sabe que não funciona e faz procedimentos e enfim, só para monetizar. Isso para mim não é nossa linha, né? Isso não dá. Eu acho que, cara, é como eu falei, o dinheiro ele vai vir, entendeu? Você não precisa ficar vendendo panaceia. Isso no longo prazo você não vai perdurar, você vai fazer o mal, a satisfação não vai vir. E outra, vou te falar, se eu fizesse alguma dessas coisas, a minha equipe não ia me admirar, entendeu? Ela não ia estar comigo. Poxa, você junta pessoas ali que para cuidar de uma ou outra pessoa que está fragilizada, todo mundo com a sua verdade alinhado. Não tem como você vender em verdade, entendeu? De você prometer algo que não vai dar certo, que não foi validado. Não tem como, cara. Isso no longo prazo, para você, não funciona. Isso não vai para frente. E uma coisa, depois de terminado a reabilitação, você costuma faz o quê? Orientar a mudança de hábito de vida, estimular exercício, então, como é que... Isso aí eu já negocio no primeiro momento, né? Tipo, como é que funciona? O paciente chega comigo, isso o que acontece. Ele chega comigo, ele tem um problema, a gente avalia, eu e a físio,
né? Às vezes tem um assistente meu também que fica no consultório, então às vezes 3 pessoas, às vezes 2 pessoas. A gente trata o paciente, cuida dele, ele pede os exames, ele volta, a gente checa os exames necessários e aí vai definir tratamento nesse segundo momento. Já teve 2 pontos de contato. E aí o tratamento é muito baseado na conexão também que o paciente tem contigo. Por exemplo, tem paciente que tem o problema, ele tem o exame que demonstra o problema, ele sente a dor, mas ele não está pronto. Se ele não está pronto, a gente não indica. Eu converso com ele, eu falo assim, olha, cara, eu acho que você precisa pedir uma segunda opinião, eu acho que você tem que conversar com a sua mulher, com a sua família, eu acho que você não está pronto, sei lá, para fazer uma cirurgia ou encarar um processo. E eu já falo dos hábitos. Que hábitos? Sedentarismo a gente não tolera. Paciente, às vezes, tem hábitos tabagistas, então eu negocio, explico os maus disso tudo. Eu tento puxar alguma âncora que ele sente, por exemplo, para ele é importante cuidar do neto, trabalho neto. Para ele o que vai despertar a chama dele, talvez seja ele voltar a correr, seja ele voltar a fazer a atividade física que ele gosta. Então, eu tento identificar ali o que é a chama dele, negocio com ele para devolver ele para aquilo que ele gosta, entendeu? Então, assim, eu negocio tudo isso no pré, porque se eu vejo que o paciente, ele não vai topar, não vai querer fazer físico, não vai querer largar esses maus hábitos, eu meio que fico vetando ele, eu vejo que o tratamento não vai funcionar, entendeu? Apesar de querer fazer o bem, eu vejo que ele não quer se cuidar. Então eu tento conscientizar pra gente, de mãos dadas ali, eu e a nossa equipe, propor o melhor pra ele e ele entrar nisso. Porque ele tem que querer. Como é que eu vou te tratar, querer cuidar de você se você não quer ser cuidado? Então é uma barreira que a gente tenta desfazer. Legal. Falamos já bastante de reabilitação, defendemos os fisioterapeutas, tá? Porque merecem muito, mas a gente gosta de falar de cirurgia, tá? Eu tô super feliz aqui, é o primeiro ortopedista que vem aqui. Obrigado. E no dia a dia eu não falo de cirurgia porque eu não tenho com quem falar das cirurgias, né? Então eu vou aproveitar, bater um papo aqui, um bate-bola com o Igor. Eu vou falar algumas lesões ou doenças do ombro, ombro, cotovelo, né? E joelho, porque cirurgião de ombro também é cirurgião de cotovelo. E ele vai me falar quando que se opera, por exemplo. Beleza? Não foi combinado, hein, pessoal? Vai ser aqui de primeira. Isso, nada combinado, nada combinado. Eu tô pensando aqui no meu joelho, por exemplo. Tá. Lesão meniscal. Tá. Lesão meniscal vai depender muito da idade do paciente. Tem lesões que são degenerativas, pacientes mais velhos, a gente tenta controlar com tratamento conservador e minimamente invasivo. Se o paciente é jovem e tem uma lesão meniscal, no meu modo de entender, cirúrgico. Lesão traumática? Normalmente mais jovem é traumática. O paciente mais velho, às vezes, é degenerativo. Certo. Só que paciente jovem, a gente sempre preconiza em salvar o menisco, né? Legal. A gente costura, a gente faz tudo para manter o menisco e fazer com que a qualidade de vida do joelho dele perdure. O menisco, pessoal, é o amortecedor do joelho. Então, quanto mais amortecedor você tem, mais qualidade de vida o seu joelho vai ter, menor a chance de artrose e problemas futuros. Então, hoje, nossa ideia é sempre manter o menisco. Então, se eu tiver um menisco rasgado, por trauma, normalmente, a gente tenta costurar para manter essa articulação funcionando da melhor forma. Legal. Agora um polêmico aqui. Já sei o que vai ser. Vamos pro ombro, né? Não? O ombro é mais ainda, mas polêmico porque eu vou falar depois minha experiência, mas ligamento cruzado anterior. Tá, vamos lá. Ligamento cruzado anterior, no meu modo de entender, tá? Tem várias escolas, mas paciente jovem que tem lesão de menisco com sintoma é cirúrgico. Por exemplo, eu sou um paciente jovem, tenho instabilidade do joelho, lesão de cruzado cirúrgico. Isso para mim assim, não tem como. Lógico, eu converso com o paciente, eu não obrigo ninguém a operar, tá, pessoal? Não vai entrar no meu consultório, eu vou... Amarrado. Isso não. Mas eu tô pensando na qualidade de vida do joelho. Porque um joelho instável, ele coloca em risco a cartilagem, coloca em risco os meniscos, a biomecânica dele vai ser diferente. Paciente jovem... doutor, mas tudo bem, eu rompi no futebol, não quero voltar a jogar futebol. Qualquer movimento de giro vai colocar o seu joelho em risco. Mas eu vou fortalecer o joelho.
Mas em algum momento você vai se pôr no risco. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Paciente jovem que jogava futebol, 22 anos, rompeu o cruzado. Morrendo de medo de operar, não queria operar, mudou todos os hábitos. Só que um dia, cara, esse cara vai precisar atravessar a rua correndo. Um dia ele vai ter um filho e vai precisar fazer algum movimento inesperado. Às vezes ele vai fazer uma longa caminhada, uma escalada, a perna vai estar fadigada. É nesse momento que as coisas acontecem. Então, assim, eu acho que a cirurgia de cruzado, ela é revolucionária, tá? Hoje em dia não é mais como era antigamente, as técnicas são outras, a gente faz o anterolateral, a gente faz reforço, a gente usa o reto femoral, enfim, né? Eu não tô aqui para falar de técnica, mas a gente tem várias técnicas e também tem uma boa físio que melhorou muito, os caras estão fazendo um trabalho fantástico, assim, que você não volta a jogar antes, mas você tolera o caminho, esses 9 meses, né, que é a recuperação, seja para você, para mim, para o Neymar, mais rápido e menos doloroso. O paciente consegue andar aí com 3 semanas, já tira os pontos, tá correndo com 1 mês, bicicleta, enfim, o cara tá bem, tá funcional, ele não vai pro esporte logo. E ele não tá em risco. Ele vai... Quando ele tiver o filho aos 30, ele tá com o joelho resolvido, ele vai agachar, ele vai às vezes correr para pegar o bebê e não vai falhar o joelho. Entendeu? É aí que a gente pensa. Sim. E deixar o joelho instável aumenta a chance de degeneração a longo prazo, muito, né? Muito, porque a biomecânica do joelho ela vai funcionar diferente. Então, assim, principalmente o menisco medial, ele é um restritor secundário de algumas funções do cruzado. Ele vai assumir esse papel. Só que ele não é o cara... Por isso que quando está associado a menisco, você já indica... Isso é indiscutível. E tem muitos casos de pacientes que não operaram cruzado, seguraram e vêm com a lesão de menisco, que aí fica muito mais grave. Ou então lesão de cartilagem, que não tem muito o que fazer. Então, uma coisa que era simples, vira uma coisa complexa e sem tratamento. Sim. Deixa eu dar meu depoimento. Superou o cruzado, você sabe. Eu tenho os 2 rompidos, né? Então, o que acontece? Foi, cara, exatamente o que você acabou de falar, aconteceu comigo. O esquerdo, eu rompi em 2016, eu tava sobrepeso, sem treinar praticamente nada, trabalhando muito, e ficou instável por 1 ano. Eu não operei de cara. E aí, por exemplo, quando o médico examina tudo, por exemplo, o Igor viu lá, tem a lesão do cruzado, lesão menisco, está instável e fala, tem que operar, não é para retardar. Segundo a última diretriz da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos 2024, eles mudaram de 5 meses para 3 meses. Eles encurtaram o tempo de indicação para otimizar o resultado, né? Então, se decidiu, opera logo, nada de enrolar. Mas eu enrolei, por exemplo, depois de 1 ano, e aí eu não conseguia atravessar a rua. Então. Eu não conseguia fazer nada. Uma vez eu fui entrar no carro, torceu, e dói muito quando torce, né? Dói, mas doeu demais, eu não conseguia mexer a perna, lacrimejando. No carro, eu liguei, eu já era médico, adulto, ortopedista, liguei pro Fábio Kojima, cirurgião de joelho, meu amigo. Falei, Kojima, cara, acabei de torcer, tá doendo demais. O que eu faço? Ele falou... Você quer que eu faça o quê? Pô, espera passar e vai embora, né? Aí que eu me toquei, operei e resolvido. Nunca mais ficou instável, estava bem instável. Não, eu fiz uma fisioterapia com o Lucas Arrebola, que até hoje eu falo muito dele, encaminho os pacientes a ele. Foi aí que eu conheci o Lucas. Em 3 semanas eu estava andando e parei a físio. Aí foi meu grande erro. E aí ficou muito fraco a minha perna esquerda. Não fiz a reabilitação que o Lucas tinha orientado, mas foi extremamente rápido. Hoje em dia está muito rápido também. Tá. Joelho direito já foi em 2023, né? 2023, julho de 2023. Eu achava que já estava fortalecido, tudo. E em vez de romper de novo o esquerdo, eu rompi o direito. Depois de romper, eu falei, puta, eu não quero passar por tudo isso de novo. Eu não pratico esporte de mudança de direção. Eu vou tentar só, né? Então, eu foquei muita musculação, propriocepção, sozinho. Não fui na físio, confesso, tá? Confesso, você tem que ir na físio, tá? Eu que fui pegando dicas aqui, eu tenho muitos contatos, né? Você não tem, então você tem que ir na físio. E aí, eu fui fazendo, beleza. Dezembro foi a última vez que ficou um pouco instável e, para mim, zerou. O que mais contou para mim, né? Eu não sou tão jovem,
eu já tenho 40 anos de idade. Na época eu tinha 30 e poucos, mas você enfim. é um menino, cara. Mas, por exemplo, se eu tivesse 20 e poucos anos de idade, e eu não estava numa fase de fazer esporte, né? Mas quem sabe que aos 29, aos 30 anos de idade eu fosse querer praticar alguma coisa diferente, né? Então, o que pesou pra mim para não operar o joelho direito? Eu tô mais maduro, eu sei o que eu quero, eu sei que não vou praticar nem esporte de impacto, a minha resistência do joelho já veio toda degenerada mesmo, né? Lesão degenerativa do menisco medial, lateral, condropatia patelar, tudo. E eu me sentia bem. Né? Então eu optei por realmente não operar, mas eu consegui estabilizar meu joelho a ponto de viver normal, treinar normal, até conseguir correr. Então, para mim, nem passa pela minha cabeça. Se eu tivesse igual o outro joelho, eu operaria, mas não. Vamos mais assunto polêmico, então. Posso falar o polêmico? Pode, o que você quiser. Lesão do manguito rotador, a famosa tendinite bursite do ombro, né? Para quem não sabe. Existem várias classificações, né? Classificações de quantidade de lesão, né? Se é parcial, se é total, linha de tratamento. Então, assim, eu não gosto de olhar o exame ou o laudo, digamos assim, indicar o tratamento. Olho para o paciente, eu examino, físio examina, vejo como o paciente está de sintomatologia e, assim, às vezes, a gente não precisa definir a conduta na hora, a gente pode acompanhar o paciente. Por exemplo, tenho uma lesão parcial, fiz um bom tratamento, fiz uma boa físio, melhorei, acompanho a lesão, né? Às vezes, eu gosto de falar para os pacientes, lesões parciais é tipo uma camisa. Tá meio machucada, não tá rasgada ainda, o paciente poderia fazer tudo, ele não consegue porque tá inflamado e não porque tá rompido, não é a lesão que causa o problema, e sim, às vezes, a inflamação que tudo aquilo gera, você organiza a vida dele, ele cria bons hábitos, faz uma boa físio, melhorou, entendeu? Então, meio que se livrou de uma cirurgia, né? Mas, assim, existem casos que não dá para esperar muito. Grandes lesões. Às vezes, o paciente, muitas vezes, demora muito para vir porque estava com medo, não ligou, tem uma família para sustentar, não quer parar, o cara tem uma percepção de dor mais baixa, é uma pessoa ativa, sem ganhos secundários. Eu vejo uma grande lesão, tento entender... Porque também existe isso. Às vezes ele esconde o sintoma dele. Por exemplo, ele vem com a mulher. Isso é clássico. Ele vem com a mulher. E aí ele fala, não, eu sinto uma dorzinha à noite e tal. Não me incomoda tanto. Aí ela cutuca ele e fala assim, não, você sente dor que você fica me reclamando a noite toda. É diferente. Então a gente tenta individualizar. Não tenta seguir essas classificações de tipo lesão parcial 20%, 30%, 50%. Não, você tem que individualizar e ver qual o melhor tratamento minimamente invasivo, do tipo do menos para o mais, para aquele paciente. Se o paciente vai ficar bem e o ombro dele bem com uma boa físio, é uma boa físio. Se às vezes o paciente está com muita sintomatologia, ele quer fazer alguma coisa, às vezes você tenta uma infiltração para tirar a inflamação e devolver ele para uma boa físio e ele render mais, boa opção. Mas às vezes você tem que ir lá e costurar o músculo que está rasgado, senão a articulação vai degenerar muito rápido. Então, assim, a gente tenta individualizar mesmo, tá? Sim. Fugir de mantras, grandes mantras. Esse opera, esse não opera. Só que os pacientes, a maioria, ele tá aqui no meio. Você fica... Você tem que sentir e ter essa experiência da lesão, né? Legal. Porque isso, provavelmente todo mundo que assiste aí vai escutar médico falando... a mesma coisa, mas todo mundo aí também sabe que na prática chega lá, o médico vê o exame e já indica a cirurgia, né? Então, olha a importância do mesmo paciente passar com um cirurgião e um fisioterapeuta lá na hora, que vão conversar e a própria fisio na hora vai falar, não, eu acho que esse caso dá para reabilitar. Você quer? É exatamente pronto, isso. né? Eu viro para ela e falo assim... Elas vão assistir, eu acho, tá? As meninas são fantásticas. A Luana, a Falo isso, Amanda, parabéns pra vocês aí, viu? o Daniel, a Juliana, trabalham comigo, né? Eu viro pra elas e falo assim, o que é que você acha? Ela vê o tamanho da lesão, elas têm experiência, poxa, são especialistas nisso também. E elas falam, cara, acho que esse cirúrgico. Então, assim, acho que esse é cirúrgico, mas ele não dá pra operar agora porque não tá pronto, entendeu? Então eu falo assim, não, deixa comigo. Me dá aí, sei lá, 1 mês comigo e a gente reavalia. Também rola isso. 1 mês comigo é tipo assim, eu vou tirar toda a parte de sobrecarga, tensão, inflamação e vou te devolver o paciente com a lesão pura.
Aí ele volta com a lesão sem nada no ombro. Você fala assim, meu, não era lesão que tava te causando problema. A lesão é um comemorativo que a gente achou, uma lesão pequena, né, insignificante. Então, assim, você tá bem, toca a vida. Mas às vezes não, às vezes o paciente a gente melhora de tudo, mas fica aquela, puta, quando eu deito, ou então quando eu faço muita força no meu trabalho, o ombro dá uma sentida. Não, é cirúrgico. O tempo me ajudou, entendeu? O tempo me ajudou. Às vezes o cara passa 5 anos pra ir em você e você não quer esperar 2 meses pra definir. Não, cara, espera. Se o tempo vai te ajudar, usa ele. Legal, bacana. Cara, eu tô pensando em fraturas aqui, né? Mas fratura é fácil, né? Tá desviado. É fácil. É a classificação universal, né? Pra quem não sabe, são quantas? 260 e poucas classificações que caem na prova de título de ortopedia. A gente gasta o neurônio para memorizar e quando acaba e a gente ganha o título, a gente esquece as classificações e divide a classificação em cirúrgico e não cirúrgico. É claro que com muita experiência e conhecimento. Existem as universais para criar uma comunicação ali, né? Tipo Schatzky, sei lá, o ombro, quantos fragmentos são, e isso ajuda, mas realmente a gente seguia pelo tratamento. O que é que eu vou fazer com você, baseado na classificação? Se a classificação te ajudar nisso, a gente segue, senão a gente vai esquecer mesmo, são muitos. Né? E hoje você está no hospital fazendo os traumas de ombro, cotovelo, joelho e ainda assumiu um quadrilzão aí, ou seja, guerreiro. Então, o que acontece? Você me confiou isso, né? Eu opero trauma. Isso aí é básico de todo ortopedista. Você faz uma boa formação em trauma, que é a traumatologia, parte da especialidade, e tem a ortopedia, né? A ortopedia, ela vai mais nas finésias ali do ombro, do joelho, do quadril. Você faz anos especializado só nisso, né? Eu fiz de ombro e cotovelo, 1 ano, e mais 1 ano de joelho. Quadril é 1 ano. Quando o problema no quadril ele é muito específico, eu chamo um grande colega de confiança para estar com a gente nesse momento e tal. O paciente é nosso, digo, meu, dele, da físio, de todo mundo, mas a gente sempre pede ajuda para um cara especializado. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Eu tenho uma casa, sou arquiteto, mas eu preciso do marceneiro, eu preciso do cara que vai mexer na parte de eletricidade. Então, assim, eu não resolvo todos os problemas. Eu tento resolver com a ajuda das pessoas, né? Ter um norte para o paciente, ser uma referência. E aí, esse trabalho é desgastante, é um trabalho que consome, mas que gratifica. Poxa, você uniu uma equipe para cuidar de uma pessoa fragilizada. Cara, isso é muito bom. Para mim, isso é maravilhoso, mas é muita responsabilidade também. E você tem que puxar ela para você. Eu, tipo assim, cara, eu tô aqui, você vai melhorar. Mas eu tô aqui contigo. Se tiver algum problema, porque podem surgir problemas, complicações, eu vou estar contigo até o final. Eu vou te ajudar, eu vou lutar por você, entendeu? Se vai demorar tanto tempo pra separar, eu não sei, mas o tempo que for, eu vou estar com você. E minha equipe, a gente vai cuidar de você. Pronto, aí, cara, aí você tem proposta, você tem entrega e você perde o medo, porque você tem uma coisa verdadeira ali, né? Medo que eu digo assim, cara. A gente opera muito, muito. Até a gente já comentou sobre isso. Se você opera muito, você tem complicação. Alguém vai ter uma infecção, o nervo vai demorar mais a voltar, e isso vai acontecer. Você tem que estar pronto, né? E o cirurgião, eu percebi isso, tá? Você vai vivendo esses processos, essas dificuldades que acontecem, e isso vai te amadurecendo, de você ter mais calma, de você falar, olha, realmente, poxa, muito chato, não queria que acontecesse, mas acontece. A gente precisa fazer isso, precisa uma nova abordagem, a gente precisa tomar um antibiótico. Enfim, mas você tá... Tô aqui contigo, cara. Poxa, não queria que acontecesse isso. É ruim pra mim também que aconteça, mas tô contigo, a gente vai resolver e a gente resolve. Você tá disponível, você tá pronto, todo mundo tá ali junto. E você vai estar com o cara. É isso que muda, entendeu? Você estar com a pessoa durante todo o processo que ela precisa de você dando esse suporte. Sim. Cara, eu vou ser um pouco filosófico aqui, você falou uma coisa bem legal. Então, até agora você tem falado bastante que quando você tira os olhos de você mesmo, o seu self, né? E olha para o outro, que as coisas acontecem e você te traz muito mais satisfação, muito mais propósito de vida, muito mais felicidade de maneira geral, né?
E é basicamente isso que os grandes filósofos falam. Esqueci qual tipo de psicologia. Tem uma psicologia que defende esse tipo de coisa também. Eu vi até um vídeo do Dalai Lama falando isso. Perguntaram, né, não sei como é que perguntaram o Dalai Lama, mas enfim. O que eu faço quando tenho muito pensamento na minha cabeça? Ele falou, problemas de pensamento é muito eu. Tire o eu, olhe para o outro. Né? Os problemas vão embora. E aí o que você faz? Você gasta energia. Você mencionou, eu gasto, tem um gasto de energia, unir todo mundo de fato, gerenciar tudo isso sem ganhar mais. Você, na verdade, está pegando pessoas, vem cá, eu vou te dar um trabalho aqui, você não vai ganhar mais. Você olhou para o paciente, né, que foi o grande beneficiário disso tudo, e o que você ganhou? Você ganhou propósito, ganhou felicidade, você ganhou muita coisa que dinheiro não paga. E isso me fez lembrar porque eu abri uma caixinha de perguntas esses dias perguntando o que vocês querem vir por aqui. E mais de uma pessoa perguntou, quero saber sobre como ser feliz, sobre as coisas de felicidade, né? Eu falei, é simples, né? Então, na verdade é simples. Tem pessoas que fazem de uma forma intuitiva e tem pessoas que procuram a felicidade olhando para elas mesmas, né? Sim. Cara, sobre felicidade, eu vou lhe falar uma coisa que... Nosso modo de vida, eu digo isso com a minha mulher também, com a Isabela, né? Lugares, eu falei, lugares são pessoas e medidores de felicidade são pessoas que andam com você. Então, assim, eu chegar ao final da minha vida, com saúde, claro, e com pessoas, isso é medidor de felicidade. E você juntar equipe, juntar pessoa, tudo é pessoas, cara. Juntar pessoas que trabalham, que têm um propósito, que tornam o teu dia mais tranquilo, mais leve, com o mesmo alinhamento, para cuidar de outras pessoas. Cara, um senso de comunidade, de tribo, de pertencimento. Cara, é isso, a vida é isso. Sim. Como é que eu tenho felicidade? Poxa, o básico necessário para viver, saúde e pessoas. Pessoas que cuidam de você, pessoas que te alegram, pessoas que te fazem companhia, pessoas que vão caminhar com você na vida. Eu mudei de cidade várias vezes, então eu vejo muito isso, que os lugares são as pessoas. Porque às vezes você quer tanto sem morar na sua cidade, não sair dali, porque você tem o seu núcleo familiar, a sua família de origem, né? Mas, lugares são pessoas e felicidade é sobre pessoas. Sim. Sobre pessoas. E tem a ver com o nosso próprio DNA, não só o tribal, que você mencionou, mas tem eu não sei nem se é verdade, eu não chequei, tá? Mas é bonito de se falar. Que o primeiro sinal de humanidade, né, do ser humano, veio de um fóssil de um fêmur consolidado. Olha que loucura, né? Porque se uma pessoa conseguiu viver o suficiente para consolidar o fêmur, é porque outras pessoas estavam em volta dela, cuidando dela, né? Muito legal. Uma coisa que falam assim, né? A gente faz isso na nossa profissão, que é um medidor de felicidade também. Que foi isso que você falou. Servir. Servir é mais sobre, né, ajudar alguém e tal, mas é sobre você. É um altruísmo, mas é você, entendeu? Quando eu te sirvo, ou por exemplo, eu tenho um filho, uma família, 3 filhos, eu sirvo todo mundo, às vezes o bem é mais pra mim, entendeu? Servir é um recebimento. Você dá, mas você recebe mais do que você entrega. Sim. E é sobre pessoas. Você tá servindo alguém como esses ancestrais que cuidaram dessa pessoa com fêmur. Cara, é servir, é cuidar, é comunidade, é proteção, é caminhar com pessoas, é se tornar mais forte. Como é que eu fico mais forte? É sozinho? Não, é com equipe, é com família, é com network, é pessoas, é entrega, né? Dar valor para outras pessoas. Então é isso. O jogo é esse. E eu sou católico, mas não sou tão religioso, mas para os religiosos é exatamente o que Cristo prega, né? Amar ao próximo. Porque eu vejo muitas pessoas religiosas que ainda estão olhando para si mesmas. Não entendeu? Vai na igreja sempre e tá lá Cristo falando, ame o próximo, sirva o próximo. Sim. É o Cristo lavando o pé do próximo. Sim, isso aí é a pessoa pensando em eu. Né? Quando ele lava o pé né? É servir, cara. Servir. Legal. Você tá aqui para servir e você tá fazendo bem assim também. Né? Legal.
Olha onde a gente foi parar, né? Onde a gente foi parar. Que loucura, que loucura. Eu queria que você contasse o pessoal agora sua experiência como cirurgião pode ser da residência, pode ser recentemente, mas de algum caso desafiador, verdadeiramente desafiador, desde a primeira etapa até a finalização. Assim, quando a gente fala em desafios, existem 2 perfis de pacientes, né? O paciente que ele é eletivo, onde ele precisa de uma cirurgia, tá tudo definido, precisa de um cuidado, mas é uma coisa que ela pode ser adiada um pouco. Esse é desafiador, mas existe um outro perfil que eu acho que é mais desafiador ainda, que é o paciente que chega bem debilitado para você. Às vezes ele não pode andar ou ele não pode mexer o braço porque teve um grande trauma. E ele não teve uma conexão com você, porque ontem ele estava bem. Cara, exatamente. Hoje ele está mal. Então ele aparece dentro de um hospital, você é acionado, você chega no leito dele. Exatamente. E ele não pode escolher, na verdade, vocês estão ali, um olhando para o outro, você fala, vou resolver o problema dele, e ele está muito fragilizado, ele fala, me entrego a você. Não é que eu gosto de tratar esse paciente, mas eu fui aprendendo a tratar esse paciente porque a gente não tem tempo de conexão, de se conhecer. Ele tem que confiar em mim e eu vou tentar fazer de tudo para confortar ele. Então, eu pego uma pessoa fragilizada, e agora eu vou contar essa história, né? Essa história é recente, até assim, você que me indicou esse paciente, né, que era uma senhora, ela quebrou o cotovelo, é uma fratura bem grave. Não grave a ponto de colocar ela em risco de vida, mas grave de possibilidades de mobilidade, cotovelo e tudo mais. É uma fratura que tem que dissecar nervo, precisa de 3 placas, é uma cirurgia bem demorada. Bem delicada, né? Delicada, e ela chegou pra mim e falou assim, olha, confio em você, você é novo e tal, mas eu tava com a minha equipe lá, expliquei pra ela e escutei, né? Porque primeiro eu escutei, entendi os gatilhos que eram entraves pra ela, ela já tinha operado esse cotovelo. E eu falei, dessa vez vai ser um pouco diferente. Eu não sei quem te operou a primeira vez, mas o processo é esse. Você vai conhecer o meu anestesista, que era o Leonardo. Poxa, o Leonardo é fantástico. Tinha os meus assistentes, o Davi, tem o Martin. Então, assim, todo mundo foi lá conhecê-lo. Eu fiz questão disso. Caramba, sério, todo mundo? Todo mundo, que cara. Legal. Fisioterapeuta vai lá também, se apresenta, a gente conversa, ela vai ficando mais tranquila. Conversa com a filha, ligo pra filha, converso com o marido, explico pra ele, sano dúvidas. E aí a gente vai pro centro cirúrgico, a cirurgia acabou, né? Era uma cirurgia bem desafiadora, foram, 3 horas e meia, porque ela já tinha uma cirurgia prévia, a gente tem que dissecar nervo, a gente é uma posição, assim, de operar, às vezes, meio ingrata, a gente opera com capote de chumbo, que precisa de raio-x. E deu tudo certo. Ela volta pro quarto, eu ligo pra filha, falo com o marido, e ela acorda e depois fala assim, cara, muito obrigado. Tipo assim, fragilizada, mas foi cuidada, não tinha muita opção, teve que se entregar pra gente, né, o nosso cuidado, e depois vem um conforto de tudo deu certo, né? E aí começa um segundo processo, que às vezes é até mais difícil, porque a cirurgia, o paciente se entrega, mas a reabilitação ele tem que se dedicar. E não é um dia, 2, 3, 2 horas como é uma cirurgia. É um processo. E eu, assim, não tenho como garantir que ele vai topar esse processo. Eu tenho como só estimulá-lo, acender a chama, tentar prometer o resultado que é possível, né? Se ele fizer determinadas coisas e ele confiar em mim para seguir o que a gente vai falando. Hoje essa senhora quebrou o cotovelo, ela tá bem, tá sem dor, já tirou os pontos, tá esticando e dobrando o cotovelo, mas ainda tá em processo de reabilitação, tá? A gente mexe em nervo, o nervo ele fica um pouco irritado, então alguns movimentos da mão ela tá recuperando, isso demora aí 6 meses, pode demorar até 1 ano. Às vezes pode não voltar 100%, mas no caso dela, tudo indica que vai. Mas assim, por que eu conto essa história? Porque é um processo, entendeu? De uma senhora fragilizada, que já tinha vivido uma experiência não tão boa na cirurgia prévia, onde ela sentiu muita dor. Ela mandou um áudio recente agradecendo o cuidado, agradecendo a preocupação, dizendo que a experiência foi diferente. A gente realmente se importa com o que foi ruim para ela da outra vez, com as queixas dela, que às vezes pra gente é uma coisa simples, que é uma coisa não importante, mas para ela é uma grande questão, né? Do tipo, os pacientes reclamam muitas vezes com constipados e a gente não valoriza tanto. Poxa, eu me preocupo muito com isso, porque eu sei que é uma coisa importante para ele. Então a gente
fala com o Nutri, muda a dieta desde o início, a gente estimula, orienta, beber água, fazer físio, deambular. Então, assim, tudo isso muda, entendeu? A percepção do paciente. Muito legal. E o interessante é que toda a conversa, todo o assunto que a gente vai, você volta para pessoas, volta para a equipe. Muito legal isso aí. Sempre demonstrando que é um processo. Sim. E que não depende de mim. Sim. Depende desde o anestesista, o auxiliar, né, o fisioterapeuta, todo mundo que participou, o nutricionista, né? E muitas vezes o paciente ele foca só no médico. Aí eu comecei a valorizar a fisioterapeuta, porque eu parava e falava, não, mas quem reabilitou não fui eu. Quem reabilitou foi o físio, né? E o paciente agradecia. Falou, não, cara, mas eu te atendi bem, eu te abracei, foi ótimo. Mas quem te reabilitou foi o fisioterapeuta, né? Vou lhe contar uma coisa que eu percebi, né? Que isso muda muito o jogo para mim. Quando o paciente está grato, e alguns levam presente para mim no consultório, normalmente eles não levam um presente, eles levam 3 ou 4. E aí a pergunta é por quê? Legal. Por quê? Porque ele reconhece o trabalho do anestesista, dos assistentes e do físio, não só meu. Uhum. É difícil um paciente levar presente só para mim. Uhum. Porque ele sabe que todo momento ele não é meu paciente, ele é nosso. Uhum. Ele é nosso, ele está sendo cuidado por todo mundo. Uhum. Quando eu cheguei em São Paulo, os hospitais de São Paulo eles oferecem um serviço muito, muito, muito bom, que é um serviço de anestesia da casa. Isso é muito bom, porque às vezes você precisa operar um paciente de urgência. Só que eu nunca, assim, usei muito da casa, porque eu queria um que fosse meu. Porque eu queria que ele tivesse alinhado comigo, eu queria que ele conhecesse dos processos, eu queria que fosse sempre o mesmo rosto. E aí, eu tenho minha equipe de anestesia hoje, né? E a gente faz um trabalho pré também. Como assim? Cara, o anestesista, ele liga para todos os pacientes antes, entendeu? Ele conversa, ele explica, ele sana dúvida, eles se conhecem ali. Não é uma pessoa com um rosto diferente toda vez. E assim, e eu volto a dizer, os hospitais oferecem um baita serviço de anestesia, né? Onde sempre tem um disponível. Cara, isso é muito difícil, tá? Às vezes a gente controla a equipe, você tem seu anestesista também. É difícil casar meu tempo do anestesista, do auxiliar, de sala cirúrgica, do paciente. Cara, é um negócio assim que as pessoas não imaginam o quão difícil é, do instrumentador, enfim, da empresa. E você querer mais uma pessoa para coordenar é difícil. Você tem que ter um valor muito grande naquilo. Eu vejo, né? Tipo assim, cara, eu olho pro Leonardo, ou pro Robert, ou pros outros anestesistas, não preciso falar nada. Tá tudo já protocolado, ele sabe. E se ele chegar para mim e falar assim, Igor, não dá para fazer essa cirurgia. Cara, não, tá tudo alinhado. Se ele falar, tá falado. Por quê? Porque eu confio nele. Sim. Esse paciente, Igor, a gente não vai poder fazer tal anestesia, a gente vai ter que... Meu, é isso, entendeu? É isso. Confio em você, a gente se conhece. Agora, quando é uma pessoa que você não conhece, que não é equipe, cara, você fica meio ali sem ter esse entrosamento, Sim, né? Então, precisa da sintonia, né? Precisa, E sintonia não é uma conexão instantânea, tipo um imã, né? É repetição. Exato. Né? Repetição. Então, quando você repete mesmo processo com as mesmas pessoas, só melhora o processo, né? Exato, cara. Eu tô chegando com a minha equipe, eu sou novo, você sabe, a 170, 180 cirurgias. Caraca. Em um ano. Cara, a gente viveu esse processo 180 vezes, entendeu? Uhum. Você treinou 180 vezes. Uhum. É tipo um time de futebol. Você vai entrar numa partida, você não vai pegar 5 pessoas que nunca jogaram e botar num... Sim. Não vai dar um resultado tão bom. Sim. Pode ser que dê sorte e tal ali, ou então, os caras jogam bem, cada um deu a raça, mas não tem o senso de coletividade. Quando você faz equipe, Perfeito. você tem. Tem protocolo, cara. Pô, recebe paciente na porta, chama pelo nome, tem uma música especial, tem uma mensagem pós, uma mensagem pré, uma ligação, sabe? É diferente, é diferente. Cara, tem muito cirurgião de qualquer área que não oferece esse serviço cobrando caro e particular e você consegue também oferecer no convênio. Isso é louvável. Isso é louvável. Fazer o bem
olhando a quem, independente. Não é sobre dinheiro vai vir. Muito legal. Mas é... Mas também não é só fazer o bem, né? É essa ideia, essa liderança que você tem, o poder de coordenação, coordenar pessoas. Que é mais difícil que operar. Que é difícil, mais difícil que operar. Operar é fácil, na verdade. Exato. Operar é a parte, assim, divertido, né? Eu treinei isso. Agora, assim, médico, coordenar, cara, isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo que é difícil, né? Mas tem muito valor. E é cansativo, né? Então, por isso que as pessoas não fazem também, né? Mas fora isso também, essas ideias que você tem, né? Fora da caixa e não só de ter ideia, de pegar e executar. E fazer. Tirar do papel Mas quando funciona, é muito bom, né? E assim, quando funciona, as outras pessoas que trabalham com você, elas incorporam, né? Elas testam, incorporam e vira rotina. E isso é perpetuado. Por exemplo, na minha equipe, nem todo mundo pode operar, sei lá, a gente tem um dia fixo que é quinta, mas nem todo mundo pode ir no sábado quando chega uma urgência. Mas eu sei que as pessoas que substituem os reservas, quando entram, vestem a camisa e aquilo vai do mesmo jeito. Por quê? Porque existem os protocolos, porque um aprende olhando o outro, porque as pessoas titulares, elas cobram de quem está assumindo, elas ensinam, elas dão um exemplo, então a coisa ela é perpetuada, porque é o nosso modo de fazer, entendeu? Sim. Nossa marca, digamos assim, nosso protocolo, ele é incorporado por quem veste a camisa ali. Legal. Bacana. E aí, cara, vai o encantamento, né? A gente tem que ganhar... Faz parte, né? Ou seja, dá sim para a gente utilizar de conhecimentos do marketing, por exemplo, para melhorar o encantamento e a experiência do paciente, mas, de novo, olhando para o paciente e não olhando nos benefícios financeiros. Muito exato. O foco é esse, o financeiro vem. Cara, daqui a pouco você está dominando aí São Paulo todo aí. Não, cara, São Paulo... que a gente falou, né? Que a medicina é de ponta. Sim. Tem caras, mentes brilhantes aqui. Sim. E tem todo tipo tanto de público, de pessoas, como de médicos. Então, assim, a gente quer estar com pessoas boas, sem tomar o lugar de ninguém, construindo o nosso com propósito. Puxa, legal. Essas são as palavras... Né? Legal. Não quero ser demagogo, né? Mas, sim, cara, é viver nessa verdade, entendeu? Manter... É claro que eu sempre falo, eu já errei muito, erro muito e errarei muito, né? Então, que não são palavras jogadas ao ar. São palavras baseadas no que a gente acredita, né? Sim. E o que a gente vai tentar guiar nossas ações. Não quer dizer que não vai errar amanhã e fazer qualquer outra coisa naquele momento, né? Mas pelo menos tem que ser isso em mente, repetir e repetidamente na cabeça de todos os profissionais da saúde, né? Não só médicos também, porque tem muito fisioterapeuta que faz muita coisa que não tem muita evidência, enfim. Isso tá preso em todos os profissionais. Tendo essa mentalidade básica de olhar para o paciente e ver o que é melhor para ele, é tudo o que a gente pede, né? Voltar à origem, como a gente falou ali, resgatar o verdadeiro propósito de a gente ter feito essa faculdade. Sim. Né? Que a gente fez para cuidar de outra pessoa e não para virar popstar, não para ficar rico, não para pagar de doutor, né? O que infelizmente tem virado um pouco o barco por esse lado. Então, aí eu tento falar muito com os estudantes também, né? Independente do motivo de você ter entrado na faculdade, o verdadeiro motivo é esse, é cuidar do paciente, é servir para o paciente, né? E não olhar para o paciente como um cofrinho de dinheiro, entendeu? E só assim que você vai ter um propósito de vida, tá? Você pode ficar rico, mas sem isso você não vai ter um propósito. Sim, cara, quando você tem um propósito e entrega, a sociedade vê valor em você. Sim. Se você entrega 10 e tá cobrando 5, beleza, você entregar 20, tá cobrando... Cara, sempre você entregar, você não vai se arrepender disso, entendeu? Cansa, lógico, a energia, responsabilidade, né? Cada vez mais. Mas o mundo vai te devolvendo. E aí que tá, quando você tem essa base forte, pessoas ali, então,
Cara, você divide com as pessoas. O paciente não é meu, o paciente é nosso. Leva presente pra todo mundo, entendeu? O paciente é nosso. E é assim que ele se sente. Uhum. Ele tá... O consultório é seu. Cara, não é assim, entendeu? O paciente é nosso. O paciente não tem um físio, um anestesista, um auxiliar, um massoterapeuta. Não, a ideia é ele ser nosso. Uhum. Nosso. Cada um com seu papel, confio nos meus... Já vivi esse processo várias vezes, tenho experiência, passo a confiança, acolho, entendo. E às vezes, cara, por exemplo, o paciente conecta mais com a minha físio do que comigo. Às vezes ele conecta mais comigo do que com ela. Às vezes é mais com o meu anestesista, porque cada um tem, né? Uhum. Meu anestesista é do Sul, às vezes a gente tem um paciente que é do Sul. Vocês estão falando de chimarrão, do Grêmio, do Caxias. Ou então, a minha físio, ela faz equitação. A outra, ela tem outra religião, que é quando o paciente... Ou às vezes o paciente oriental e bate bem com o meu instrumentador. Enfim, então... Cara, essa conexão é, por exemplo... É a mesma coisa de uma família mesmo. Sim. Às vezes você é mais próximo de um irmão... Mas aí esse irmão faz você escutar o pai. Então, assim, às vezes a minha físio, ela conecta mais com o paciente... E ela cria essa conexão pelo tempo e faz o paciente me escutar mais. O paciente chega pronto para me ouvir, entendeu? Mas se fosse eu falando diretamente, ele não estaria tão aberto. Então, é interessante isso mesmo, cara. Eu acho que tudo que eu falei aqui bato tanto na tecla de equipe, mas, cara... de fazer, de agregar, de puxar gente. Pô, se minha equipe é 5, o número aumenta, vai ser 6, vai ser 7, porque eu sei disso. Eu sei que quanto mais pessoas estiverem comigo, mais bem a gente vai fazer. Então... Acho que recado... E o foco é o paciente, essencial, né? Recado essencial, principalmente para os profissionais da saúde, principalmente para muitos médicos, né? Ortopedistas também. Ortopedistas também. Cara, ninguém anda só. Exatamente. Deixar de achar que é o dominante, né? E que os demais profissionais são funcionários, Sim. né? Essa ideia antiga aí não funciona, tá? Cada profissional tem seu valor específico e quem se beneficia é o paciente. De novo, né? Todo mundo fala isso, repete, eu acompanho muita coisa, mas assim, a gente sabe que na prática ainda tem muita gente arrogante, ainda tem muita gente, enfim, que quer sobrepor, né? Mostrar dominância, e a ideia não é essa. E aqui o Igor tá para mostrar que não é idade, não é tempo de atuação na cidade, ele recém chegou na cidade, não é questão de se é particular, se é convênio ou o quê, né? Mas fazendo bem feito, juntando equipe, todo mundo sai ganhando, tanto da parte mental, física, quanto financeira. Exato. Né? Então, acho que é fantástico esse papo, essa conversa, essa mensagem para todo mundo que está assistindo. Vai ter muito profissional de saúde também. Cara, Igor, foi excelente o papo, excelente. Muito bom falar com outro médico, outro ortopedista, outro cirurgião de ombro que pensa igual, tá? Que valoriza muito o próximo, a profissão, o outro, e que mostra resultado com essa visão, tá? Obrigado mesmo por ter vindo aqui no meio do sábado. Obrigado, Isabela, também, a ver acompanhando. Sim. O marido. Tá aqui cansado, a gente ficou muito tempo, queimou o negócio aqui várias vezes. Todo grande homem tem uma grande mulher nos bastidores e na linha de frente também, né? Não tem... Sem dúvida alguma. Quanto a isso é nítido, tá? Sem dúvida alguma. Tá, vou deixar... vamos fazer assim. Quem ficou com a gente até agora merece algo mais especial. Legal. Tá? Boa. Vamos deixar Concordo. assim. Vou deixar meu Instagram, né? É Igor_FDA. Eu respondo, assim, às vezes chega muita mensagem, mas a gente sempre tenta responder todo mundo, tá? Vou deixar um convite aberto para físio, para ortopedista, principalmente quem está em formação no início. E anestesista também, que se interessa mais por essa área de ortopedia. A gente sempre está aberto a receber pessoas, poxa, quero passar um dia com você, quero, sei lá, ver o seu atendimento dentro do consultório, quero te acompanhar no centro cirúrgico, quero estar com seus físios ali um momento. Quem sabe não gera um estágio, não entra para a equipe, a pessoa mostra valor, dá a raça ali com a gente. Cara, então assim, a gente sempre recebe muitos estudantes, muitos fisioterapeutas, e a gente tem espaço para receber, para isso, para ensinar, para vocês conhecerem o nosso trabalho também.
dentro do centro cirúrgico, fora no consultório. Então, assim, para quem tá aqui até agora, se quiser, se interessar, de verdade, o nosso Instagram tá aí, me manda uma mensagem, a gente encaixa vocês, assim. Legal. E a gente vê o que consegue. Poxa, vai ver uma pessoa super boa que tá precisando de uma oportunidade, a gente vê valor, vai agregar, a gente contrata, a gente incorpora, a gente faz uma parceria, estamos aí para isso. Acho que soma, ganha-ganha. Bacana. Só para vocês ficarem até o final, tá vendo? É isso. E, ó, não precisa pagar não, né? Não. Porque tem muita gente que cobra caríssimo pra fazer esse tipo de mentoria, né? Fim de semana. Aqui tá não, vem com a gente. Vem com a gente que... Dá certo. Exato. Pessoas boas, têm propósito, querem, sei lá, uma oportunidade, querem estar com a gente. Pô, portas abertas, tá? Legal, bacana. Obrigado, Eu Igor, de verdade. Obrigado, Mauro. Conte comigo. E vamos falar mais vezes, sem dúvida, né? Tamo aí sempre. Tá bom. Aliás, a gente tem que se encontrar mais vezes. Valeu, pessoal.